Você sabia que hoje o prédio atual da Secretaria Municipal da Educação já funcionou o patronato Monsenhor Bozon? Além disso, também foi a sede dos Correios do município e outras demais instituições. Nós vamos conhecer com a repórter Isabelle Cristal e com o senhor Francisco Vieira. Olá pessoal, meu nome é Isabelle Cristal. Hoje vamos falar novamente sobre o quadro Nossa Terra, Nossa História. Estamos aqui em frente à Secretaria Municipal da Educação de Barras. Estamos junto com o senhor Francisco Vieira e venha conhecer mais sobre nossa história. Senhor Francisco, qual a história e quem eram os proprietários e como foi a transição desse local que hoje é a Secretaria Municipal de Educação? Inicialmente, para compreendermos a história do prédio que abriga hoje a Secretaria Municipal de Educação, temos que fazer uma cronologia rápida para que a gente possa entender de fato como se deu até hoje esse prédio, a história desse prédio. Primeiro, ele foi criado para abrigar uma residência, aliás, foi construído, né? E foi construído para abrigar a família do senhor Totti Fortes, pai do coronel Lulu. Em seguida, ele passou a abrigar, foi alugado para abrigar a sede dos Correios e Telégrafos. Depois, já em 1955, com a chegada das irmãs mercedárias aqui em Barras, juntamente com o padre Monsenhor Lindolfo Uchoa, foi criado o patronato Monsenhor Bozon. E nesta época, é válido informar que no ato da criação, o coronel Lulu fez a doação do prédio para as irmãs mercedárias. Daí então passou a funcionar o patronato de Barras, ou patronato Monsenhor Bozon. Também vale informar que nesta época, 1955, 56, por aí assim, foi criado duas escolas nas dependências do patronato, que foi a Escola São Pedro de Nolasco e a Escola São José. Lembrando que a Escola São Pedro de Nolasco, ela era privada, particular. Ela recebia mensalidades para se manter. E a Escola São José era uma escola filantrópica, que absorvia toda a demanda da classe que não podia pagar pela escola na época. Em seguida, já no governo do ex-prefeito Joaquim Lucas, ele conseguiu, com recursos próprios da prefeitura, comprar o prédio e incorporar o patrimônio público do município. Daí então se instalou a Secretaria Municipal de Educação, porque veja só, antes nós não tínhamos a Secretaria Municipal de Educação, o que nós tínhamos era um departamento de educação. E o ex-prefeito Joaquim Lucas fez todo esse trabalho de não só abrigar, mas também de estruturar a Secretaria de Educação do município. Logo em seguida também vale informar que no mesmo prédio funcionou também um hotel, uma gráfica, certo? E hoje, atualmente, nós temos de fato funcionando a Secretaria Municipal de Educação. Na época, o prédio passou por várias modificações na sua estrutura, na sua fachada principal, descaracterizando os traços arquitetônicos. Portanto, o que nós temos hoje são traços que não representam a sua originalidade, ou seja, da época da sua construção. Nós temos aqui, por exemplo, a fachada principal, que é a parte da frente, ela não representa tanto quanto era lá no passado, lá na sua construção, inicialmente feita para abrigar a família do senhor Totti Fortes. Dentro das dependências da Secretaria Municipal de Educação, da hoje atual Secretaria Municipal de Educação, no prédio que era o patronato, nós tínhamos uma gruta dedicada a Nossa Senhora da Conceição, já que aqui também pertencia às freiras mercedárias do Brasil.
E essa gruta ela foi demolida entre 1996 e 1997. Tá? Foi demolida sem nenhum questionamento e isso descaracterizou mais ainda o patronato. Atualmente, o patronato vive a sua melhor fase em termos de estruturação e modernização. O prédio hoje está totalmente estruturado, com um auditório interno. E vale informar que aqui ao lado nós temos o auditório Monsenhor Lindolfo Uchoa, que também foi reformado, mas que tem a ver também com o patronato, com a fundação do patronato. Tá? Então, lembrando quem foi Monsenhor Lindolfo Uchoa, para que as pessoas possam entender da importância que ele teve também na criação do patronato, que deu origem à vida das irmãs mercedárias para Barras. É importante dizer que o Monsenhor Lindolfo Uchoa foi um dos padres que mais colaboraram com a educação do Piauí. Ele tem uma larga folha de serviço prestado à educação do Piauí. Há aqueles que contestam, né? Mas a história ela prova que ele realmente teve um envolvimento muito grande com a educação no Piauí. Não somente em Barras, aqui com o patronato, mas em todo o estado do Piauí, por onde ele passou, por onde ele desenvolveu o seu sacerdócio. Agradecemos ao senhor Francisco Vieira por compartilhar a história do nosso município. Além disso, também nós vamos conhecer um pouco da história do professor Arthur, que foi professor da nossa instituição de ensino. No quadro Faço Parte dessa História. Vem conhecer comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o professor Arthur, que já foi professor dessa instituição desde quando era Instituto Barrense de Educação. E hoje nós vamos conhecer um pouco da sua história, de jornada de trabalho, a sua vida enquanto professor. E afinal, quem é o professor Arthur Córdova? Boa tarde pessoal, é um prazer retornar aqui a esta instituição que por muitos anos, quando eu comecei, foi para mim era a segunda casa. Quando eu não estava lá, até o final de semana eu vinha para fazer nas provas, corrigir nas provas, ler, que aqui tinha uma sala com ar-condicionado. Então, eu estou respondendo até a segunda pergunta. Primeiro, eu sou o professor Arthur, sou formado graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí. Posteriormente, com a chegada da UESP, eu também tenho uma graduação em História, que eu também gosto muito. Né? Aliás, duas coisas que eu gosto muito na vida. Uma é esporte, a parte esportiva. E outra coisa é a leitura, ler história, ler todo tipo de coisa que eu herdei da minha mãe. Aliás, duas coisas que eu herdei da minha mãe foi que ela também é uma pessoa à frente do tempo dela. Foi gostar de ler e escrever, que ainda hoje eu escrevo. Inclusive, tenho tudo que eu passei aqui, tem tudo escrito lá em casa. Todo dia eu escrevo um diário, tudo que passei aqui. Aliás, foi quando eu comecei a escrever meu diário. E também gostar de ler. E também uma coisa fora da curva pedagógica, que eu digo para todo mundo: a gratidão às pessoas. Você ser grato àqueles que me prestaram, que me fizeram bem. Então, ainda hoje eu guardo para a mamãe. Então, eu sou graduado em Educação Física da Universidade Federal e na UESP, quando iniciou em História, na UESP aqui de Barras. Também eu tenho esses dois cursos, onde eu já ministrei aula, tanto aqui como na rede estadual, tanto de Educação Física como de História. Né? Acredito que o senhor é muito conhecido no nosso município pela sua jornada de profissional, de professor de Educação Física. Inclusive, eu abro aqui um parêntese para mencionar que ele foi meu professor enquanto eu era aluno aqui no Arimatea Tito. E aí, hoje é uma memória estar aqui com ele, fazendo essa entrevista, retornando a muitos lugares. E dentre tantos momentos, tantas histórias, tantas aventuras, que momentos marcaram sua passagem aqui no Instituto Barrense de Educação e quantas lembranças boas o senhor guarda até hoje? Só tem coisa boa para falar, né? Estou até emocionado. Primeiro, foi as duas pessoas que me marcaram muito, foi a Dona Léa, né? E quem não conhecia a Dona Léa, veio aquela pessoa assim, tipo sisuda, mas para mim foi uma satisfação muito grande. E a professora Osmália Linda, essa aí foi a número 1, né? Que nós trabalhamos e identificamos muito bem. Essas duas pessoas me marcaram muito. E depois, posteriormente, os colegas da época, as professoras Zezé, Luiz Sabino, a pessoa da família Mesquita, né? Porque aqui também teve o IB, mas depois, à noite, teve o pedagógico,
que foi o nosso grande idealizador, nosso grande futurista Joaquim Lucas Furtado. Funcionou aqui o curso pedagógico de boa qualidade, né? Onde foi a primeira escola do município onde foi servido merenda à noite. Porque, visão do Joaquim Lucas, aquelas pessoas que estudavam durante o dia, às vezes não cansavam, vinham do interior, e às vezes nem se alimentavam direito em casa para pegar o ônibus. Então aqui foi a primeira escola que foi servido merenda escolar de boa qualidade à noite, né? Então isso aqui foi uma das coisas boas que eu tive aqui. Outras coisas boas eram as festas que nós tivemos aqui, às vezes festas comemorativas, tinha às vezes apresentação, então a festa com os professores, aquela congregação, tinha vezes que festa era professor e aluno, tinha vezes que era festa somente dos alunos. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, que eu vi aqui recentemente, o Jornal do IB, mas quando eu era professor aqui no pedagógico, eu criei um jornal mural, onde os alunos faziam as matérias, ficavam durante uma semana expostos. Inclusive o nome era IB, que eu dava uma disciplina de educação física, recreação e jogos. O nome do jornal era, inclusive, eu tenho até foto para mostrar, não sei se eu botei aqui, se tem essa foto, era IB, IB Recreação, então outro nome que eu me esqueci. Então durante uma semana existia um mural. Aí aquela outra equipe fazia, se revezava, era muito bom, entrevista, coisas educativas, culinária, perfil, era muito bom esse jornal. Né, como eu já falei, depois, posteriormente, vocês criaram aqui, não foi? Uhum. Acredito que o Arimatea Tito, o Instituto Barrense de Educação foram palcos para muitas coisas, né? Muito palco de muitas histórias. Muitas histórias passaram. Horas gincanas que nós participávamos, desfiles, cada um mais bonito, né? Logo tinha muitos professores criativos, né? Tinha a dona Terezinha Mesquita, né? E a outra professora, tudo com criatividade, era muito lindo os desfiles, era pela manhã, colégio cheio e tudo, então isso aí tudo me marcou. Tudo que era o IB era uma referência, era como se fosse a escola padrão de qualidade. Eu acredito que ainda hoje seja, né? Porque sempre aqui aqui no IB sempre teve grandes diretores, aqui é um colégio abençoado, inclusive esse atual que está tendo aí, é um colégio abençoado de diretores, parece que tudo converge bem para esse colégio. O que eu mais fico mais satisfeito é a transformação que esse colégio deu na vida de muitos alunos e ex-alunos. Muitos hoje estão bem sucedidos na vida. Não quer dizer que a educação leva as pessoas a ser ricas, não, mas mudar de vida. Hoje nós temos médicos, engenheiros, não sei se tem até alguém da igreja teve, que foi o padre João Nilson, né? Então isso aí, é isso aí que hoje pessoas, a transformação na vida de muitas pessoas que hoje estão até sendo que já foram professor, foram alunos, hoje são professores, são pessoas bem-sucedidas na vida, né? Sim, como o senhor fala, no nosso jornal nós já recebemos outros profissionais que já passaram aqui pela escola, outros alunos que estudaram aqui nessa escola, que têm hoje uma profissão, fazem uma menção honrosa a essa escola. E vendo hoje o Arimatea Tito, o senhor consegue elencar o que mudou nesses anos e como o senhor vê a escola atualmente? Hoje que mudou muito a relação, a gente vê, foi essa era vamos dizer assim, do celular. Que às vezes, de maneira radical, a gente tem a moda de dizer, sabe que os jovens não querem nada, é só o uso nas redes sociais. Realmente, a gente tem que respeitar que os tempos hoje são outros, né? São outros, né? A gente tem que respeitar, ninguém deve criticar, não. Eu mesmo, de um certo tempo para cá, que eu uso o celular, mas ainda só que eu uso muito mais para me aperfeiçoar mais, que eu sempre estou me aperfeiçoando, vou no YouTube, vou no Google, para as coisas que eu faço. Então, mas infelizmente ainda tem muito hoje em dia, muito jovem usa de maneira negativa, né? Que a gente é professor também na rede estadual, a gente vê muitos casos de jovens com depressão, com ansiedade, porque acho que vê aquela glamorização que tem naqueles artistas e acham que não vão chegar lá, e a gente vê muito esse tipo de coisa. Para mim, a parte negativa. E também a parte disciplinar também, às vezes deixa muito a desejar. Porque quando eu estudava aqui, a dona Léa e a professora Osmária exerciam a autoridade dela sem autoritarismo. Uma coisa, hoje, os gestores têm que ter um pouco de autoritarismo, porque parece que os jovens hoje, né, estão muito diferentes daqueles, né, daquele tempo, né? Então era isso aí, tinha mais respeito, é o menos que a gente veio falar mais respeito, né? Mas depende de cada escola. Como eu falei aqui, sempre uma escola que
pouco a gente viu falar de confusão, de coisa. Eu pouco vi menção. É claro que tem, mas pouco vi falar. Moral da história, que continua sendo a escola de referência, né? Sim. E que mensagem que o senhor diria, um conselho para os nossos alunos que estão aqui na escola? Que mensagem que o senhor passaria para eles que vão nos assistir posteriormente? A mensagem é uma que eu vi aqui, a mesma coisa que eu vou falar aqui para vocês, é que eu falei agora com meus alunos de Gervásio Costa. 2 depoimentos de alunos que foram alunos meus e hoje estão arrependidos porque não aproveitaram a oportunidade que tiveram. Eu encontrei agora um aluno meu, um ex-aluno meu, trabalhando no Comercial Carvalho. Ele disse: professor, eu estou fazendo curso de graduação agora porque eu perdi muito tempo e eu quero sair daqui, porque aqui é como se fosse quase como trabalho escravo. Trabalha muito, ganha um salário mínimo e trabalha até de domingo. E o outro ex-aluno meu, que também disse que também não vê a hora de sair, que era um entregador de gás. Não ser um entregador de gás, mas é porque ele brincou, não quis estudar no tempo certo e hoje está aí, como ele trabalhar solteiro, estudo, eu estou também fazendo a graduação. Que às vezes quando você é adolescente, às vezes você não tem orientação dos pais, leva as coisas na brincadeira, aí o tempo passa, aí você não consegue ir para o mercado de trabalho, aí fica arrependido. E hoje o governo está facilitando tudo, né? Chega no ensino médio, o governo hoje está fazendo pé de meia, está incentivando os alunos a estudar, mas muitos ainda parece que, de um lado, parece que a tecnologia fez virar a cabeça, que eu acho é isso, né? Então é que todo mundo estude, tenha mais consciência do esforço que os pais de vocês estão fazendo. Porque eu acredito que tem o pai que bota o aluno para estudar na escola pública, a maioria é porque não tem condição de botar na escola particular. Querem dar chance que eles não tiveram, e às vezes muitos deles não aproveitam, né? Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, procurar ler e se informar com pessoas boas, ter a parte humanística, né? Isso é que vai fazer com que você cresça como pessoas, né? Como pessoa, como cidadão, né? Mude a mentalidade, né? Isso aí que eu quero passar para todos esses alunos, né? Aproveitar a oportunidade, né? De enquanto está aqui nesse ensino fundamental, o nosso lema da nossa escola é educar para o futuro, né? Abrir essas portas. Então nós queremos lhe agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando para a gente, para os nossos alunos, para quem vai nos assistir, e dizer que a porta dessa escola estará sempre aberta quando o senhor quiser voltar por aqui, falar com a gente, visitar. Esse lugar será sempre seu, na nossa escola. Com certeza. Toda vez que eu passo aqui, às vezes até que as lágrimas me caem, né? Porque para mim foi um dos momentos bons que eu passei na minha vida como educador, foi aqui nesse colégio, né? Até de domingo, às vezes, eu vinha, gostava de ler, porque aqui tinha uma sala com ar-condicionado, aí a dona Léa me liberava, eu vinha ler aqui, porque eu gostava demais, né? E hoje, às vezes a gente já está no final da profissão, fica cansado, mas às vezes eu ficava até chateado quando eu passava um dia sem ter aula aqui, né? Mas eu sempre vinha para cá, né? Então, para mim sempre faz parte da minha vida esse colégio, né? E eu exalto essas 3 pessoas, o criador, o Dr. Joaquim Lucas, a dona Léa, né? E a professora Osmália, e todos os meus companheiros desse tempo, inclusive o próprio Gilvão, os outros que estiveram aqui na minha época, né? Os vigias todos, que aqui era muito bom demais, viu? Aqui, como mais uma vez, faz parte da minha história, né? Eu sou o professor Artúrio de Córdova Carvalho Marques. Eu fui professor do Instituto Barrense de Educação em várias disciplinas. A minha principal é a educação física, né? Mas também aqui já fui professor de história. Quando aqui não tinha chegado ainda ao oeste, professores que se identificavam com certas disciplinas, eles eram chamados. Então eu fui professor de história, geografia e outras disciplinas do ensino médio, quando funcionava aqui o pedagógico, né? Então, é um prazer meu fazer parte dessa história. Eu sou um dos primeiros professores que aqui esteve. Então, muito bem, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do nosso jornal. Tchau!